Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do evento online Pensar Contabilidade. O nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre a questão do Simples Nacional, algumas circunstâncias de benefícios fiscais e as possibilidades que talvez você está passando por prejuízos fiscais. Então, eu vou tratar com vocês algumas possibilidades de reduções tributárias que você pode usufruir na sua empresa que está enquadrada nessa simplificação de tributação. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Haskell, sou contadora, pós-graduada em Direito Tributário e Contabilidade, sou mestranda em Contabilidade na Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, o estado a qual eu estou, onde eu resido, onde eu trabalho de forma fixa. Sou palestrante também pelo projeto de Educação Continuada do Conselho Regional de Contabilidade desde 2014. Sou também palestrante pela empresa ITC Consultoria, assim como também consultora tributária de todos os tributos federais, e também da parte de gestão de contabilidade. Professor em algumas universidades e pós-graduações, como é o caso, por exemplo, da BSSP, que foi a instituição que me convidou para participar desse evento online, que é o Pensar Contabilidade. Então, gente, sejam todos bem-vindos, né, em relação a mais essa aula. Então, quando a gente fala em benefícios, quando a gente fala de circunstâncias tributárias, né, a gente sempre tem que entender onde nós estamos em relação a esse contexto, né? Então, quando a gente está tratando de uma empresa optante pelo Simples Nacional, a gente tem que entender o contexto tributário. Quando você tem uma empresa, você vai constituir uma empresa, ou você já tem uma empresa que a finalidade dela é lucrativa, você, via de regra, tem quatro possibilidades tributárias, tá? Que é o lucro real, aonde você, via de regra, tem a sua base tributária pelo real lucro, que na verdade é um processo de receitas menos as suas adições, menos as suas exclusões em relação ao processo que você vai ter a tua base para fins de tributação do IR, PJ e da contribuição, e PIS e COFINS, você tem todo um esquema em relação ao processo de uma possibilidade de crédito em relação ao que você adquire e o valor correspondente das suas contribuições em relação a essas duas contribuições, o PIS e COFINS. Então, é uma opção tributária. Todas as empresas podem optar em ser lucro real. E, além disso, há situações e circunstâncias que você pode ter uma empresa que ela é obrigada a ser lucro real, né? Como, por exemplo, as instituições financeiras, a empresa que no ano calendário teve um faturamento superior a 78 milhões ou proporcional, considerando que seja uma empresa constituída em um mês diferente do mês de janeiro. Então, você tem circunstâncias que você tem a obrigação de optar por esse regime que é o lucro real. Entretanto, gente, não há vedação para que nenhuma empresa possa optar por esse regime tributário que é o lucro real. A outra opção é o nosso lucro presumido, né? O lucro presumido, você tem a circunstância de tributar o IR-PJ e a contribuição em relação a um percentual de presunção, por isso se chama lucro presumido, né? Que você vai ter o seu faturamento da sua empresa em relação ao IR-PJ e a contribuição, você vai aplicar algumas presunções correspondentes à atividade que você executa e após essa presunção você teria a sua base de cálculo tributada, né? E além disso, você pode ter outras receitas que também são acrescentadas em relação à tributação do seu IR-PJ e da sua contribuição. O lucro presumido, ele também é um benefício, tá? São todas as empresas que podem ser lucro presumido? Não, né? Então, se você é uma empresa, né, que não está na obrigatoriedade de ser lucro real, aí sim você pode optar em ser um lucro presumido, tá? Então, essa circunstância da opção tributária, ela é muito importante para que você sempre tenha a circunstância de ter um bom planejamento tributário na sua empresa. Você deve conhecer esses regimes em relação à tua apuração tributária, porque, gente, uma coisa que a gente percebe muito num contexto profissional, a questão de você poder optar por um regime, não necessariamente ele é o melhor regime, né? E isso acontece muito com as empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, por exemplo, eu poder ser Simples Nacional, não necessariamente
é uma situação vantajosa, que é a nossa circunstância da nossa terceira opção tributária. As empresas que têm um faturamento correspondente durante o ano calendário, né, de janeiro a dezembro, ou proporcional até 4.800.000, ou seja, de 0 a 4.800.000 durante o ano calendário, e além disso não tenha qualquer tipo de atividade vedada a essa simplificação de tributação, pode aí ingressar a esse regime simplificado de tributação. A opção para as empresas já constituídas sempre é no mês de janeiro de cada ano calendário, né? Para as empresas que estão sendo constituídas, você tem um prazo pré-estabelecido a partir do seu CNPJ e também considerando a sua última inscrição, seja ela estadual ou municipal. E para você saber se você pode ser simples nacional, além da questão do faturamento, também tem as circunstâncias de atividade vedada e as circunstâncias também de soma de faturamento, quando você tem mais do que quando você tem um sócio, por exemplo, que participa em outras empresas. Então, tem essas circunstâncias que você tem que aí admitir para verificar se você realmente pode estar nesse regime tributário que é o Simples Nacional, tá? Então, só de forma bem resumida, isso é o Simples Nacional. Ana, quero saber mais sobre isso. Para onde que eu vou, para qual legislação que eu vou, como eu me aprofundo nessa circunstância? Como o nosso foco é o Simples Nacional, eu vou passar para vocês as bases legais em relação a esse regime tributário simplificado, certo? Quando você quer entender sobre Simples Nacional, a dica que eu dou é leitura mínima do artigo 3º da Lei Complementar 123, que ali ele vai falar em relação ao enquadramento de você ser uma microempresa e uma empresa de pequeno porte. Todas as empresas optantes pelo Simples Nacional deveriam estar enquadradas nesse segmento de enquadramento jurídico, tá? Não vou entrar muito nesse mérito, mas quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, artigo 3º da Lei Complementar 123 do ano de 2006, tá? As atividades vedadas a esse regime de tributação simplificada estão aí pré-estabelecidas no artigo 17 da mesma Lei Complementar 123 do ano de 2006. E aí a forma tributária em relação à circunstância e ao processo estão no artigo 18 dessa mesma lei complementar. E um outro detalhe, eu comentei com vocês da questão quando um sócio participa de outras empresas ou quando um sócio, por exemplo, participa de uma empresa que usufrui desse benefício de ser MEI-EPP e acaba participando em uma outra empresa como administrador. Também tem circunstâncias que você tem que observar para ver se as empresas que esse sócio em comum ou que esse administrador de outra empresa, considerando que ele já possui uma empresa nessa condição de ser uma MEI-EPP, esses enquadramentos também estão previstos lá no artigo 3º dessa Lei Complementar 123. Então, veja como é importante essa legislação. E também a gente tem a figura do lucro arbitrado, né? O lucro arbitrado, gente, via de regra, ele é uma imposição legal por qualquer tipo de infração que porventura possa existir. Então, por exemplo, deveria ser o lucro real e você acabou optando de forma equivocada pelo lucro presumido, você pode ter uma circunstância de ser obrigado a ser a lucro arbitrado, ou quando, por exemplo, você tem a circunstância de ter algum tipo de infração também, o órgão fiscalizador pode trazer essa circunstância de imposição legal para você. Em alguns casos, bem específico, também pode ser a opção, mas é bem raro, né? Bem específico, só que você tem que conhecer aí as tuas receitas para que isso possa acontecer, tá bom? Então, um detalhe em relação a essa situação. Então, o nosso foco inicial é a gente compreender alguns benefícios aí no Simples Nacional. O Simples Nacional é um dos regimes tributários que você, como empresa, né, pode optar. Quem que pode optar? Quando você tem um enquadramento até 4.800.000, quando você não tem uma atividade vedada e quando você tem um sócio, o sócio que participa dessa empresa também não extrapola com o faturamento de outras empresas a circunstância dessa situação
de soma de faturamento no ano calendário, tá? Colocando essa pequena introdução, a gente traz as circunstâncias em relação a essa situação do que é esse Simples Nacional, né? O Simples Nacional, gente, ele via de regra, ele é uma opção simplificada, assim como o seu nome já pré-estabelece, né? Aonde você tem a concentração da sua tributação em uma única guia, conhecida como DAS, a qual você tem o seu faturamento de forma mensal, né? E você traz essa apuração através de um aplicativo do próprio portal do Simples Nacional, conhecido como PG-DAS-D, e essa guia ela é paga de forma mensal. Agora, nesse momento, estamos passando pelo momento de pandemia, né, devido à Covid-19, nós tivemos aí a prorrogação em relação a alguns meses. Depois, ao final, eu vou mostrar isso para vocês também, tá? De forma adicional. E aí, nessa circunstância, a apuração desse sistema tributário, ele é simplificado em uma única guia, onde você paga de forma mensal. Então, quando a gente fala de tipos de formas tributárias, como a gente viu no slide anterior, nós temos a possibilidade de 4 tipos de empresas. E eu até já pré-estabeleci para vocês que, dependendo da circunstância, não necessariamente é vantagem estar nessa forma de tributação. Por quê? Inclusive sobre os benefícios, há situação e benefícios que as empresas optantes pelo Simples Nacional não podem usufruir. Entretanto, estar nessa forma tributária, que é o Simples Nacional, isso já é um benefício, né? Já é uma, entre aspas, uma probabilidade, uma possibilidade de uma redução tributária, tá? Isso cabe sempre um planejamento tributário, por isso que eu falo possibilidade, probabilidade, porque dependendo da situação, não é mais vantajosa a circunstância da opção tributária por esse sistema simplificado, tá? Aonde você recolhe de forma unificada em uma única guia DAS, aonde é segregado por 5 anexos, né? Que geram aí a circunstância da sua tributação. Então, esses 5 anexos estão segregados em relação à atividade que a tua empresa executa, tá? Então, todos esses anexos para fins de tributação estão previstos lá na Resolução 140 do ano de 2018. Anota aí. Quer entender sobre Simples Nacional? Leitura obrigatória e básica. Além da Lei Complementar 123, a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 do ano de 2018 e, claro, todas as suas alterações posteriores, tá? Então, você é composto por 5 possibilidades de enquadramento que a gente tem nos nossos anexos. Nesses anexos tem um percentual para entender o cálculo que é feito para você conseguir a sua alíquota para fins de pagamento da sua guia de forma mensal. Esse cálculo que você faz para alcançar esse valor da sua guia se chama cálculo de alíquota efetiva, que você necessariamente precisa ir da tabela correspondente ao seu enquadramento para fazer esse cálculo de forma mensal. Ou seja, você não tem uma alíquota fixada, você tem que fazer um cálculo mensal para alcançar a alíquota que você vai aplicar ao faturamento do mês correspondente da sua empresa. Todas as empresas que podem estar no Simples Nacional, que têm atividade comercial, vão estar enquadradas no anexo 1 dessa Resolução 140 do ano de 2018. Todas as empresas que estiverem enquadradas como equiparadas, né, ou enquadradas aí como industrial ou equiparadas, estão no anexo 2 dessa resolução. Todos os serviços que podem optar pelo Simples Nacional, né, que podem usufruir desse regime simplificado, vão estar enquadrados entre o anexo 3, 4 e 5. Então, quer dizer, se a tua atividade é de serviços, tá? Ela pode estar enquadrada entre esses 3 anexos. Qual que é a diferença desses anexos? De forma geral, gente, ele não é uma questão de opção, é uma questão da atividade que a tua empresa executa, tá? O anexo 3º é um anexo muito vantajoso, porque ele inicia com uma alíquota de 6%, tá? E ele tem ali a composição, a sua guia, né? Todos os seus tributos inseridos nessa guia, né? Então, esse cálculo de forma mensal, ele compõe todo o valor correspondente ao Simples Nacional dos valores que ele deve, né,
para os órgãos de fiscalização. Então, dentro dessa guia DAS, você tem a composição do seu IRPJ, da sua contribuição, do seu PIS, da sua COFINS, do seu IPI, se você for uma indústria ou equiparada, do ICMS, se você for uma empresa de comércio ou uma transportadora intermunicipal, ou ISS, se você for um serviço. Existem exceções? Existe, né? Em relação às exceções dos estaduais, cada estado dentro do território nacional podem trazer as suas exceções, sempre nunca ultrapassando a lei complementar 123. Os municípios também ficam aí a mesma regra em relação a essa composição, tá? O anexo 3, que é de serviço, assim como o anexo 4 e o anexo 5, ele inicialmente é um dos anexos mais interessantes para fins de serviço do Simples Nacional. Mas veja, não é uma opção, né? É uma situação de obrigatoriedade. Quais são as empresas que aqui estão? Estão todos listados lá no artigo 18 da Lei Complementar 123 do ano de 2003. Que tipo de atividades são essas? Oficina mecânica, as atividades de escritórios de contabilidade, treinamentos, esse tipo de atividade, eles estão enquadradas nesse anexo. Só um detalhe, oficina mecânica, quando você presta o serviço de oficina mecânica, né? Se você tem a venda de peças nessa oficina mecânica, a parte dessa receita como revenda, né, vai ser tributada no anexo 1. Então, você pode ter no mesmo CNPJ várias atividades, consequentemente, também vão ser segregadas em relação a esses anexos correspondentes, tá? O anexo 4, ele não tem a parte patronal inserida, ou seja, a parte do INSS, a parte de previdência patronal, né, você paga segregado, separado, conforme a legislação da Previdência. Quais são as atividades que estão inseridas no anexo 4, tá? Os serviços advocatícios estão no anexo 4, os serviços de empreitada de obra, construção de obras estão, por exemplo, no anexo 4, tá? Então, a parte do INSS, a parte patronal, ela é por fora, tá? É o único, veja, atenção, é o único anexo, tá, do Simples Nacional que não tem a parte patronal inserida na sua guia DAS para fins de cálculo mensal, perfeito? O nosso quinto anexo, ele é um anexo também de prestação de serviço, onde estão inseridas aí as nossas atividades intelectuais, exceto a advocacia, que está no anexo 4, e exceto contabilidade, que está no anexo 3. Por quê? Porque a lei diz que é assim. Tá? Então, um detalhe em relação a essa situação. E só um detalhe, né? A empresa de contabilidade não está no anexo 3, que é um anexo mais vantajoso, de forma tão gratuita assim. Nós, como profissionais da área contábil, a gente não pode esquecer que a gente tem aí a obrigação, né, de atender os microempreendedores individuais aí para o processo de abertura dos seus MEIs, né, e aí um contato nesse primeiro ano em relação a essa abertura, tá? Então, isso é uma obrigatoriedade que a gente tem, assim como responder algumas circunstâncias de perguntas que os órgãos públicos possam, porventura, nos enviar, tá? Então, é uma obrigação, por isso a gente tem um benefício por essa circunstância. Os advogados são intelectuais também, mas eles não têm a parte patronal inserida nesse regime simplificado de tributação. As demais atividades consideradas intelectuais, medicina, veterinária, enfermagem, né? Todas elas estão inseridas no anexo 5, que começam com uma alíquota a partir de 15,5%. E aí, quanto maior a receita dos últimos 12 meses, veja, a tributação você considera a receita dos últimos 12 meses, né, para fins de cálculo. Quanto maior essa receita, maior vai ser a sua alíquota, tá? O anexo 6 tem a parte patronal sim inserida, tá? Então, um detalhe em relação a isso. E todas as atividades, enquadramentos, eu quero saber quais são as minhas atividades de enquadramento. Estão todos listados lá no anexo 18 da Lei Complementar 123 do ano de 2006, só para a gente ter uma ideia do que é o Simples Nacional e o seu enquadramento, né? E aí, quando a gente fala de tributação, atenção, tributação, você sempre considera os últimos 12 meses. Enquadramento, você considera sempre o ano calendário. Se você é uma empresa que foi constituída, veja, data de constituição do seu CNPJ, aí você tem que fazer aí a média, né, em relação ao processo de enquadramento e também ao processo de tributação, tá? Então, um detalhe em relação a essa
pequenas circunstâncias em relação à situação do Simples Nacional. E aí, gente, eu começo a trazer algumas situações em relação aos nossos benefícios. Primeira regra: Simples Nacional, poder estar no Simples Nacional, poder usufruir desse regime tributário simplificado, onde você recolhe, via de regra, em uma única guia, e via de regra uma tributação mais baixa, com a menor quantidade de declarações de obrigações acessórias a serem enviadas à Receita Federal, diferente, por exemplo, de uma empresa de lucro real, lucro presumido, né? Você tem uma carga tributária via de regra menor e uma quantidade de declarações bem menor. Isso já é um benefício, você poder estar dentro desse regime tributário. Por isso, muita gente, né, tem também essa característica, por exemplo, né, o fato de poder estar nesse regime tributário simplesmente opta, né, porque tem suas vantagens, com certeza. Por exemplo, uma empresa optante pelo Simples Nacional não tem a obrigação de entregar de forma mensal uma EFD contribuições, não tem a obrigatoriedade de entregar a ECF de forma anual, não tem obrigatoriedade de entregar uma ECD. Ah, mas a ECD eu não posso entregar de forma facultativa? Pode, veja, de forma facultativa. Mas não há nenhum caso que a ECD eu tenha obrigatoriedade? Tem alguns casos, na verdade, e um deles, por exemplo, é quando você tem o aporte de investidor anjo, tá? Se você tem aporte de investidor anjo, ou seja, você é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte enquadrada no Simples Nacional que recebe esse tipo de aporte, tá? Você tem a obrigatoriedade em relação à situação de entregar a ECD. Então, detalhe em relação a essa circunstância. É uma das situações que tem obrigatoriedade de entregar a ECD, mas via de regra você não tem essa obrigatoriedade, tá? Então, estar no Simples Nacional, veja, já é um benefício tributário, né? E aí, sempre é interessante a gente observar se a nossa empresa, ela tem essa condição de estar aí nesse regime simplificado de tributação. Além disso, você, quando está no Simples Nacional, quando você já usufrui desse sistema simplificado de tributação, você só pode, veja, só pode usufruir dos benefícios que estão listados na lei complementar. Por quê? Você segue uma lei complementar, inclusive os benefícios em relação que esta lei traz. Se o benefício não está na lei, mesmo que esteja numa lei ordinária, por exemplo, né, o Simples Nacional só poderia usufruir se tivesse na lei complementar. E lembrando, quando a gente fala de composição de poder de legislação, uma lei complementar, ela tem um poder superior a uma lei ordinária. Ela tem um poder superior a uma instrução normativa. Então, bastante cuidado, tá? Porque a lei complementar diz que se você está nesse regime, você só poderia usufruir dos benefícios que ali estão, tá? Então, e aí eu já começo a abrir a discussão. Não são todos os benefícios que você pode usufruir, só o que estão ali. E além disso, tem muitas pessoas jurídicas que não usufruem de todos os benefícios que ali estão, né? Que é um detalhe bem interessante que a gente tem que cuidar em relação a essa circunstância, tá, gente? Então, um detalhe bem importante em relação a essa situação. Caminhando mais um pouquinho em relação a essa situação, a gente vai trazer a situação de mais um benefício. Então, veja, a empresa optante pelo Simples Nacional, ela pode faturar no ano calendário, para que ela possa se manter nesse regime tributário, 4.800.000. E ela pode também, para fins de um benefício, também ter um faturamento para fins de exportação de mais 4.800.000. Ou seja, a sua empresa ela pode dobrar esse valor de faturamento, e tendo no mercado interno 4.800.000 mais 4.800.000 no mercado externo, né? Mas cuidado em relação à exportação no Simples Nacional. Por quê? Por que existe esse benefício? Primeiro, o governo brasileiro quer que a gente venda, que a gente tenha receita, então é um benefício também aí para motivar essas circunstâncias de exportar produtos, né? E exportar serviços. Só cuidado, a regra em relação à exportação de serviço, ela é unicamente
para o Simples Nacional. Então, o primeiro de produtos. Quando você vende, tem aí ingressos de divisa, tem uma circunstância de fazer o processo de exportação de uma mercadoria, né? Lembrando que você pode exportar por conta própria, daí você tem que estar habilitado no sistema Radar, fazer toda a circunstância da habilitação do Siscomex, né? Aqui você tem empresas aí inseridas, né, especializadas nessa situação, que seriam as trades, né? Você inclusive pode contratar uma empresa como essa para intermediar esse processo, ou você mesmo faz aí a situação da importação. Quero entender um pouquinho mais? Eu gosto muito de trabalhar com um site disponível pela Receita Federal do Brasil, que é o MDIC, M de Maria, D de dado, I de igreja, C de casa, tá? MDIC. Olhem esse site que tem muita informação para vocês em relação a essa exportação, tá? Então, você dentro do território nacional, né? Dentro do Brasil, você pode ter um faturamento de até 4.800.000 para usufruir desse regime tributário. E você também pode, por exemplo, né, ter mais 4.800.000 para fins da circunstância de exportação, tá? E aí, sabe o que considera-se serviço para fins de exportação? O serviço, gente, essa regra vale só para o Simples Nacional, um detalhe importante em relação a essa circunstância, tá? Esse detalhe em relação às empresas optantes pelo Simples Nacional, e aí eu convido vocês para entrarem na legislação para a gente ver esse conceito. Por quê? Considera-se exportação de serviço quando você tem o ingresso de divisas, existe esse contrato de processo de exportação e o efeito para ser exportação de serviço tem que ser sentido lá fora, esse serviço que você prestou. Se o serviço não tem um efeito lá fora, isso não é caracterizado exportação de serviço, isso para as empresas optantes pelo Simples Nacional, tá? Então, um detalhe em relação a essa situação. Então, por gentileza, convido todos vocês nesse momento para entrarem no site da Receita Federal do Brasil para que a gente possa ir na legislação para a gente verificar essa situação. Então, quero entender sobre Simples Nacional, lembrando, leitura obrigatória, Lei Complementar 123 de 2006 e a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 do ano de 2018. Veja, eu já deixei as duas aqui abertinhas para nós, para que a gente já possa ter essas circunstâncias direta em relação à nossa busca, né? Quando a gente for fazer essa busca, eu quero entender aqui o que é caracterizado como exportação de serviço. Veja o que a própria resolução ela traz como caracterização de exportação de serviço. Veja, considera-se exportação de serviço para o exterior, e aí você pode ter a circunstância de ter mais 4.800.000, a prestação de serviço para o exterior, né, de serviços para pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento representa ingressos de divisas, né, que isso sempre foi assim, e, entretanto, né, essa situação não é exportação de serviço, exceto quando os serviços são desenvolvidos no Brasil e o seu resultado aqui se verifique. Então, ou seja, para que você tenha a circunstância de ser caracterizado 100% essa exportação, o resultado tem que ser sentido lá no outro país que contratou você ou em outro país que tem um processo aí que não seja no território nacional para ter a caracterização de exportação. Porque se você tiver só a circunstância de ter o pagamento que representa o ingresso de divisas, não será caracterizado como exportação de serviço. Então veja, em relação a isso é uma situação bem específica e isso vale tão somente para as empresas optantes pelo Simples Nacional, tá? Então, por gentileza, é específico para o Simples Nacional. E você pode usufruir disso, né, tendo aí esse faturamento adicional para fins de exportação. Você pode estar se perguntando, Ana, não tem um outro tipo de valor correspondente ao estado e município? Tem. Quando a gente fala de Simples Nacional, aqui o objetivo não é ingressar muito em relação ao Simples Nacional, né? Eu estou saindo do pressuposto que o básico, apesar de eu ter feito uma pequena introdução, você já conheça, né? Por isso que eu trago lá a legislação. Além dessa situação dos 4.800.000, dessa situação do enquadramento
enquadramento tributário, de você optar pelo Simples Nacional, se você é uma empresa, por exemplo, em relação a alguns estados, né, e outros estados, você tem a situação de um valor diferenciado para fins de enquadramento do teu ICMS e do teu ISS, ou seja, para fins de apuração do ISS e do ICMS que está dentro daquela guia do Simples Nacional, o faturamento não é 4.800.000, ele é 3.600.000, da maior parte da quantidade dos nossos estados e municípios do território nacional. Em alguns estados é 1.800.000, tá? Mas não é o foco do nosso assunto, mas sim, você tem essas diferenciações em relação a esse enquadramento do teu ICMS e do teu ISS, tá? Mas a lógica do enquadramento é a mesma, dentro do ano calendário, só que ao invés de você considerar 4.800.000, para que você possa tributar o teu ICMS e o teu ISS dentro do Simples Nacional, o faturamento de enquadramento para permanecer aí nesse sistema simplificado é 3.600.000 dentro do ano calendário, em alguns estados específicos 1.800.000, tá? Então, detalhe em relação a isso. Então, estar no Simples é um benefício e muita gente que poderia estar no Simples Nacional acaba não usufruindo disso, tendo um prejuízo fiscal no processo de planejamento tributário. Muita gente exporta produto e esquece aí de segregar essa circunstância em relação à receita, né? Você tem mais 4.800.000 para o processo de exportação e, além disso, gente, você não paga, por exemplo, no processo de exportação daquela tua guia de forma mensal, o percentual correspondente a PIS, COFINS, né? Em alguns casos o ISS e o ICMS, dependendo do qual é o enquadramento que você tem, né? Se é serviço ou se é comércio, como a gente introduziu aqui em relação a essa circunstância, né? Então você não tem esse pagamento nem do PIS nem da COFINS e dependendo do teu estado ou município, também aí os tributos correspondentes ao estado e ao município, tá? Então detalhe em relação a essa circunstância. Qual é o outro benefício que a gente pode usufruir? Esse benefício de alíquota diferenciada, veja, lembra que eu falei lá no início, né? Para que você possa usufruir, esse benefício tem que estar previsto na lei complementar. O benefício em relação à tributação monofásica, a alíquota diferenciada com a circunstância monofásica, é um benefício que está previsto na lei, ou seja, as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas podem sim usufruir desse regime tributário. O que é isso? O que é esse regime tributário monofásico? Ele tem a circunstância da tributação concentrada em uma única etapa. Há algumas exceções? Mas eu vou trazer para vocês situações em relação à circunstância do benefício propriamente dito, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma indústria ou uma empresa importadora de autopeças, cosméticos, perfumaria, combustíveis e alguns produtos farmacêuticos, você paga de forma concentrada o seu PIS e a sua COFINS nessa primeira cadeia aqui, seja você um industrial, seja você um importador. Daí você, mesmo sendo Simples Nacional, veja atenção, mesmo você sendo Simples Nacional, você tributa de forma concentrada essa tributação que aqui está. E um detalhe interessante, veja, bebidas frias, tem muita confusão em relação a isso. Bebidas frias não é um produto monofásico. Desde 2015, tá? A Lei Ordinária 13.097 de 2015 retirou as bebidas frias desse regime de tributação diferenciadas, tá? Então, as bebidas frias não é mais monofásico. Por gentileza, a gente não é mais monofásico, tá? Então, o que a gente tem de tributação concentrada? Seriam esses produtos aqui. Se você tiver uma empresa que está inserida nessa figura aqui, seja ela lucro real, lucro presumido ou Simples Nacional, ela vai tributar de forma concentrada o PIS, PASEP e a COFINS. Veja, a gente está falando de duas contribuições dentro do regime integral de tributação do Simples Nacional, tá? Então, você tributa de forma concentrada com alíquotas diferenciadas nessa situação. E lembrando, o Simples Nacional não tem a figura do crédito em relação a essas duas contribuições do PIS e da COFINS. A partir da segunda etapa,
Veja, a partir da segunda etapa, as empresas optantes pelo Simples Nacional já não pagam mais o PIS e a COFINS, ou seja, você pode segregar do seu cálculo de forma mensal quando você for, por exemplo, um varejista, um atacadista de perfumaria ou de produtos farmacêuticos. Gente, tem muita gente no varejo aqui deixando de usufruir dessa redução dos produtos monofásicos e pagando tributo adicional desnecessariamente, né? E aí eu posso afirmar para vocês, deem uma olhadinha se está sendo calculado de forma adequada todos os produtos que são monofásicos, tá? Ana, quais são esses produtos? Eu vou convidar vocês para a gente ir no site do SPED, que eu acho muito interessante, para que a gente possa conhecer todos esses produtos. E eu vou dar uma dica para vocês conhecerem eles também, tá? Por gentileza, entrem todo mundo aqui no site da Receita Federal do Brasil, né? Ou podem ir direto no site do próprio SPED. Ao final da página tem aqui os portais, tá? Cliquem em SPED, vocês vão entrar na página inicial do SPED, vão no lado esquerdo EFD Contribuições, Downloads, tabelas de códigos, tabelas utilizadas na apuração do PIS e da COFINS, tá? Ana, mas a empresa optante pelo Simples Nacional entrega EFD contribuições? Não, como a gente falou lá anteriormente, mas os produtos que estão monofásicos, existe uma tabela que você pode buscar aqui, que ela é muito interessante e muito prática de você manusear ela, né? Então tá aqui, ó, produto monofásico, tabela 4.3.10. Nessa tabela, gente, se você abrir o próprio Word, né, você vai encontrar essas circunstâncias que eu levantei para vocês, né, onde você tem todos os produtos, né, caracterizados aí como produtos de tributação diferenciada, concentrada na primeira etapa e depois não sendo mais tributada. Veja, ó, produtos combustíveis, fármacos e perfumaria, veículos e máquinas de autopeças, né? E veja aqui as bebidas frias, ó, só até 2015, já não está mais em vigor. Veja o término aqui, ó, já não está mais em vigor. Deixa eu botar um pouco mais para cima, que daí vocês conseguem ver um pouquinho melhor. Talvez eu esteja na frente, né? Ó, então veja aqui, ó. Bebidas frias com a lei ordinária 13.097 já não é mais monofásico desde 2015. E a tabela abaixo, ela traz os percentuais correspondentes ao pagamento. Tem algumas exceções aqui, alguns são tributados pelo metro cúbico, tá? A gente tem várias exceções quando se fala de PIS e COFINS, né? Então, aí cabe a busca, não é só isso. O que eu quero mostrar para vocês são os produtos que aqui estão enquadrados como produtos monofásicos, tá? E aí você tem o quê? A própria NCM de todos esses produtos para que vocês possam identificar na empresa de vocês, ó, produtos farmacêuticos, de perfumaria, os combustíveis, né, os veículos. Então você tem inclusive, ó, as NCMs correspondentes para que você possa trazer essa indicação, tá? Então só uma dica aí para vocês e um adicional em relação a essa circunstância. Então mais um benefício, para nós. Além disso, então nessa circunstância, nós temos mais um benefício aqui que eu trago para vocês, né? Que quando você tem uma empresa optante pelo Simples Nacional que está nessas posições aqui, elas têm a circunstância de não pagar o nosso PIS/PASEP e a nossa COFINS. Então, detalhe em relação a isso. Quando a gente fala de bebidas frias, né, que foi o que foi retirado da situação da sistemática tributária diferenciada do PIS e da COFINS, você tem a circunstância de ela não ser mais monofásica. Por quê? A tributação dela existe aqui também. Ela só deixa de ser tributada quando ela está nessa figura de ser um varejista. E em detalhe, tá? Se você é uma empresa que está vendendo um produto com alíquota zero, que o produto é alíquota zero, lembrando, se a lei complementar não traz essa situação, você não poderia usar, tá? Então, vamos lá. Se a empresa optante pelo Simples Nacional é uma indústria de bebidas frias, aqui eu posso ser Simples Nacional, tem uma situação específica. Então, lembrando, o que é bebida fria primeiro, né? Refrigerantes, águas gaseificadas, chopes, cervejas, são bebidas frias,
tá bom? Isso são bebidas frias. Se você é uma pequena, uma micro cervejaria, você poderia ser Simples Nacional, desde que você tenha um aval aí do Ministério da Agricultura, você poderia ser uma empresa optante pelo Simples Nacional. Lembrando, indústria está em qual anexo? Anexo 2, a tributação. Daí, nessa situação, se você fosse Simples Nacional, tributaria o valor total, veja, atenção, valor total no anexo 2. Aqui tem a situação do atacadista. Você poderia ser atacadista de bebidas frias no Simples Nacional só se, veja, só se você também fosse o industrial. Só o atacadista é uma atividade vedada ao Simples Nacional. Então, eu quero constituir uma empresa atacadista de bebidas frias. Posso ser optante pelo Simples Nacional? Não, é uma atividade vedada, conforme o artigo 17 da Lei Complementar 123 do ano de 2006. Agora, se você é o produtor e o atacadista, daí pode, tá? Então, detalhe em relação a essa situação. Com a alteração da Lei 13.097 de 2015, aqui a gente começou a ter um problema com as empresas optantes pelo Simples Nacional. Será que eu posso usufruir dessa redução do nosso PIS e da nossa COFINS, por exemplo, né? Aí a gente tem uma circunstância que causou um desconforto por muito tempo. Porque ele é ou não é, ou ficaria ou não nessa tributação aí diferenciada para fins do Simples Nacional. A lei complementar é omissa em relação a isso. Mas a Receita Federal do Brasil, ela pode se comunicar conosco de várias formas, né? Através das legislações pertinentes a qual ela nos encaminha, assim como também a circunstância, eu posso encaminhar uma pergunta para a Receita Federal do Brasil e ela pode me responder de forma oficial, conforme uma solução de consulta, né? E todas as normas sobre soluções de consulta, você pode encontrar na Instrução Normativa 1396 de 2013. Gente, eu gosto muito de falar de lei, para que essa informação torne-se de vocês, tá? Para que vocês possam ter esse acesso em relação a essas informações, tá? Quando a gente fala das bebidas frias, a Receita Federal do Brasil, algum contribuinte, né, questionou essa circunstância à Receita Federal do Brasil, de forma oficial, através de uma solução de consulta. E a Receita teve uma resposta. Vamos ver o que a Receita Federal respondeu para esse determinado contribuinte? Então, veja, estou no site oficial, né, da Receita Federal do Brasil, vou aqui em legislação, veja, ó, acesso rápido, legislação, acesse aqui a sua legislação, e eu vou fazer uma pequena busca, né, Simples Nacional. Quando você quiser buscar mais de uma palavra, pode escrever E em inglês, and, que ele faz essa busca, ou minúsculo, ou maiúsculo, ou aquele ou, veja, esse ezinho aqui, tá? Você pode escolher. E quero saber sobre bebidas frias. Vamos ver o que a Receita Federal nos responde, nos traz em relação a essa circunstância, né? A Receita Federal do Brasil, essa forma de busca vocês podem fazer com várias situações, tá, gente? É um esquema de busca, né? Ó, ela, no dia 28/8 de 2018, ela disponibilizou a solução de consulta 7010. É uma DISIT. O que significa isso? Primeiro, você, via de regra, em relação à solução de consulta, você tem 3 tipos. A DISIT, COSIT e de divergência. A COSIT e de divergência, elas são normatizações, a solução de consulta, na verdade, são normatizações, tá? Elas não são lei. Jamais uma solução de consulta poderia ir contrário a uma lei, por exemplo, tá? Elas são normatizações, mas a COSIT e a de divergência têm efeitos vinculantes. A DISIT, ela só tem uma direção, mas é uma direção, uma resposta específica da Receita Federal que tem aí a sua vantagem, a sua informação importante e pertinente, tá? Olha só o que a Receita Federal do Brasil nos responde com essa solução de consulta. Ela diz o seguinte, que a partir do 1º de maio de 2015,
O regime de tributação do PIS e da COFINS, logo abaixo ele fala da COFINS, as bebidas frias, relacionadas no artigo 14 da Lei 13.097 de 2015, não mais segue a tributação de forma concentrada em uma única etapa. Não obstante, a receita da venda desses produtos pelo comércio da pessoa jurídica varejista, definido no artigo 17 da Lei 13.097 de 2015, sujeitos assim à alíquota zero do PIS e da COFINS, inclusive no caso de pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. Olha só que interessante, gente. A Receita Federal do Brasil, através desse entendimento, ela nos diz que para as empresas optantes pelo Simples Nacional, no varejo, você pode continuar a usufruir desse regime, essa segregação de tributação. E você pode estar me questionando, Ana, lá no PGDAS, que é onde você gera os seus valores de forma mensais, você não tem essa informação lá para ser destacado, não é verdade? Não tem de fato. Entretanto, daí nessa situação, a indicação é que você coloque como se fosse um produto monofásico. Veja, a gente acaba fazendo um esquema para fazer essa tributação, mas eu estou dando para vocês uma base legal para que você possa aí reduzir e ter um benefício tributário para sua empresa. Ana, é uma DISIT que não me deixa tão confortável, isso é uma verdade? É uma verdade. O que você pode fazer? Faça você a sua solução de consulta. Encaminhe você a sua dúvida para a Receita Federal do Brasil, tá? Através das normas aí da própria Instrução Normativa 1396. E aí vincule essa resposta da própria Receita Federal do Brasil, tá? Dito isso, para as empresas que estão enquadradas no Simples Nacional, como varejistas, os nossos bares, nossos pubs, né? Os nossos botecos, os nossos restaurantes que vendem bebidas frias, o entendimento, gente, por essa solução de consulta, que você pode sim usufruir aí da redução da alíquota do PIS e da COFINS, inclusive para as empresas optantes pelo Simples Nacional, tá? Então, detalhe em relação a isso, mais um benefício que você pode usufruir em relação ao Simples Nacional, não pagando aí os percentuais correspondentes do PIS e da COFINS, tá? Outra situação que você optante pelo Simples Nacional também pode usufruir. Quando você vende cigarros e cigarrilhas, ou tem um comércio, por exemplo, de motocicletas, né? Em relação a motocicletas novas, eles estão no regime de tributação diferenciado como substituição tributária. A empresa optante pelo Simples Nacional, que é o varejo que vende cigarros, cigarrilhas, né, que vende esses produtos, eles podem usufruir da situação em relação à situação da substituição tributária, tá? Acaba não tendo a circunstância dessa tributação, da tributação de substituição tributária. Só um detalhe aqui, o substituto tributário é o primeiro da cadeia. É a mesma ideia, é a mesma lógica, não, é a mesma... Eu não posso falar isso, porque o substituto tributário tributa o seu PIS e COFINS e tributa mais outro PIS e COFINS pela substituição tributária. Os produtos monofásicos têm uma alíquota diferenciada. A substituição tributária também pode ter uma alíquota maior em relação, por isso que é preço tabelado, tá? Mas, por exemplo, o produto monofásico, isso não é a mesma coisa, tá? Muita gente fala que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Produto monofásico, quem é o primeiro da cadeia, tributa uma única guia. Se você é o primeiro da cadeia com produto de substituição tributária, você tributa duas guias, duas para o PIS, duas para a COFINS, tá? Então, um detalhe em relação a essa situação. Quando você tem a situação da venda para a Zona Franca de Manaus, que via de regra é reduzido a zero, e lembrando que o Simples Nacional não poderia usar essa redução a zero quando ele vende para a Zona Franca de Manaus, se você é o primeiro da cadeia, esse produto já não é mais monofásico e vira substituição tributária, né? Então, mas isso vale só para quem está na primeira cadeia, ou seja, quem é o industrial ou quem é o importador, tá? Então, um detalhe em relação a essa situação. Agora, se você é o varejista, tá? Cigarros, cigarrilhas e motocicletas, você pode aí usufruir da redução do PIS e da COFINS. Mais um benefício. Se você vende para a Zona Franca de Manaus, atenção, se você vende para a Zona Franca de Manaus ou para a região de livre comércio e você é uma empresa optante pelo Simples Nacional, veja que esse é o nosso foco de discussão, você não pode usufruir da redução de alíquota
zero para fins da apuração do PIS e COFINS, tá? Então, um detalhe em relação a essa situação. Os produtos de cesta básica, gente, são produtos com alíquota zero, onde você tem a cadeia inteira com alíquota zero. Esses produtos que você tem de alíquota zero, você não pode, infelizmente, usufruir aí para fins de tributação do Simples Nacional. Você não pode segregar essa tributação para fins da opção tributária simplificada. Ou seja, se você é um comércio atacadista ou próprio produtor de produtos de cesta básica, né, que é toda a parte de frutas, legumes, né, toda a questão arroz, feijão, farinha, né, o pão tipo comum, isso são tudo produtos de cesta básica. Você não pode usufruir desse benefício de redução do nosso PIS e da nossa COFINS, tá? Então, um detalhe em relação a essa circunstância, né? Então, gente, aqui eu trago para vocês alguns benefícios, né? Estar no Simples Nacional já é um benefício de tributação, quando se é vantajoso estar nesse regime, né? A questão da exportação trouxe a situação da exportação de serviço, exportação de mercadoria, e também trouxe as situações de reduções de substituição tributária e as circunstâncias de produtos monofásicos, trouxe a situação de soluções de consulta para que vocês possam dar uma olhadinha. Convido vocês também para que a gente possa entrar no site, no próprio portal do Simples Nacional, para que a gente dar uma olhadinha que, devido à pandemia, né, que a gente está vivendo nesse momento, né, existe alguns benefícios. Eu vou dar para vocês o que está acontecendo nesse momento, tá? Trata-se de uma aula gravada, então eu estou limitada à data a qual eu estou gravando essa aula, tá? Então, vou dar as informações listadas até nesse momento em relação ao Simples Nacional, em relação aos benefícios que você pode usufruir aí do Simples Nacional. Pode ser que quando você esteja vendo essa aula já tenham outros benefícios e mais situações a serem agregadas, tá? Então, só que eu vou direcionar vocês, portal Simples, vou direcionar vocês diretamente para que vocês possam fazer essa busca na data a qual vocês estiverem aí assistindo essa aula. Então, veja, entre no site da Receita Federal do Brasil ou no próprio portal do Simples Nacional. Aqui, ó, em notícias, você já tem as circunstâncias em relação às últimas alterações e situações dadas do Simples Nacional. Gente, tá muito bacana o site e todos os sites até da própria Receita Federal, da Procuradoria, a situação, por exemplo, até a próprio Diário Oficial da União, o DOU, né, as informações da imprensa nacional, tem um link específico para você olhar sobre as situações do coronavírus, as legislações pertinentes, tá? Aqui, ó, no próprio site, você tem aqui, ó, perguntas e respostas, ó, você tem uma situação específica em relação à Covid, tá? Então, as prorrogações específicas. Quero que a gente dê uma olhadinha aqui no site inicial. Então, veja, nós tivemos as últimas notícias. Então, a minha última notícia foi dada no dia 28/5, que foi aquela circunstância que, a partir do ano de 2020, você teria 60 dias a partir da constituição do teu CNPJ, né, para constituir, para ingressar com a tua empresa retroativamente ao início da atividade, quando você constitui a tua empresa dentro do ano calendário, né? Entretanto, até 2019, isso era 180 dias a partir da abertura do teu CNPJ, sempre lembrando que também tem que cumprir o outro prazo de forma acumulada, que é 30 dias a partir da tua última inscrição estadual ou municipal. Entretanto, devido à pandemia, pela resolução 150, eles estenderam esse prazo em relação à solicitação. Então, inclusive, em 2020, se manteve essa situação. Então, você pode, nesse momento, né, usufruir do prazo de 180 dias da constituição do teu CNPJ para fins de opção do Simples Nacional, inclusive para o ano de 2020, tá? Que foi alterado aí pela resolução resolução do Comitê Gestor 155 do ano de 2020, tá? Essa resolução, ela trouxe aí algumas alterações no dia 15/5. Ela trouxe o que, gente? A prorrogação dos prazos de vencimento dos nossos parcelamentos, tanto na Receita Federal quanto na Procuradoria. As parcelas vencidas no mês de maio foram prorrogadas para o mês de agosto, veja aqui.
Deixa eu diminuir aqui, tá? Então, ó, veja. De agosto, né, as parcelas do mês de maio para o mês de agosto, as parcelas do mês de junho para o mês de outubro, as parcelas do mês de julho para o mês de dezembro. Então, detalhe em relação a isso. Daí muita gente questiona todos os parcelamentos do Simples Nacional, inclusive o PERT-SN. Daí eu trago para vocês o que a própria Receita Federal disponibilizou. Veja, ela bota em relação à situação das postergações. Os parcelamentos especiais também foram prorrogados? A prorrogação, veja o que a Receita Federal responde. A prorrogação se aplica também aos parcelamentos especiais, regulamentados aí pela Resolução 132 e 134 de 2016 e 2017, respectivamente, bem como o PERT-SN também foi prorrogado, tá, gente? O PERT-SN também aí teve a sua prorrogação. Veja, a própria Receita Federal trazendo aí essa resposta para nós, tá? Então, detalhe em relação a essa circunstância. O que mais que a gente teve de alteração que é importante, que você pode usufruir aí como um benefício, né? Também a situação de prorrogações das nossas datas de pagamentos, tá? Então, o Simples Nacional, você teve aí a situação devido à Covid-19, as parcelas correspondentes ao mês 3 aqui, né, que originalmente deveriam ser pagos no dia 20 do 4, através do PGDAS, que geraria a nossa DAS, né, elas foram prorrogadas para datas diferentes. Os tributos federais dentro dessas datas foram para o dia 20 do 10. Os tributos estaduais ou municipais, dependendo do teu enquadramento, para o dia 20 do 7. A competência do mês 4, os tributos federais, dentro do PG da DAS, do Simples Nacional, foi para o dia 20 do 11 de 2020. A parte estadual municipal da tua guia foi para o dia 20 do 8. Assim como também as informações em relação ao mês de maio de 2020, né, a competência, a apuração do mês de maio de 2020, foram alteradas as datas também de vencimento. Os tributos federais ficaram para o dia 21 do 12 e aí o ICMS e ISS, depende se você aí paga o ICMS ou ICMS, para o dia 21 do mês de setembro, ou seja, a gente tem uma prorrogação maior para os tributos federais, de 6 meses, e uma prorrogação um pouquinho menor para os tributos estaduais e municipais. O Simples Nacional, ele compreende uma modalidade mais simplificada, que se chama microempreendedor individual. As parcelas correspondentes que você paga de uma taxa, de um percentual específico de ISS ou de ICMS e um percentual de 5% em relação ao valor do salário mínimo, para que você tenha a circunstância, os seus benefícios para ser um microempreendedor individual, também foram prorrogadas as taxinhas, correspondentes ao mês de apuração 3, ao invés de você pagar no mês de abril, você vai pagar no mês de outubro, no mês 4, mês 11, no mês de maio, o mês 12, tá? Dia 20 do 1. Então, ou seja, devido à pandemia, nós também tivemos aí algumas circunstâncias e algumas postergações para que a gente possa ter um fôlego financeiro em relação a essa circunstância do nosso Simples Nacional. Também, gente, tivemos as prorrogações da própria declaração, a nossa DEFIS, tá? E aqui no próprio site, vocês podem observar que você tem todas as circunstâncias de alterações de forma do Simples Nacional, tá? Deixa eu pegar aqui, se eu não me engano. Acho que foi em março que foi prorrogado, acho que foi 152, foi essa resolução aqui, ó. 153, perdão. 153. Foi março, abril. Março. Aqui, deixa eu ver essa aqui. Ó, a resolução de 153, ela também prorrogou a declaração anual do Simples Nacional, que é a DEFIS, e a DANCIME. Então, em função aí do impacto, né, do coronavírus, eles também trouxeram aí a prorrogação em relação à entrega dessas duas declarações para o dia 30 de junho do ano de 2020, tá? Então, detalhe em relação à situação, nós também tivemos aí esses benefícios em relação ao Simples Nacional. Então, bastante cuidado, gente. Quando a gente fala de Simples Nacional, tem muita gente que deixa de usufruir aí dos benefícios em relação a toda a circunstância tributária
do nosso Simples Nacional, com o objetivo aí de agregar as informações em relação ao teu cotidiano. Trouxe aí para vocês algumas dicas em relação à nossa apuração do Simples Nacional, uma apuração que, apesar do nome, tem as suas características bem específicas, e aí, para facilitar o cotidiano de vocês, trago essas informações. Fico imensamente agradecida, os meus contatos estão aqui disponíveis para vocês. Espero que em um momento futuro, a gente possa se ver novamente. Muito obrigada pelo tempo de vocês, até uma próxima oportunidade e aproveitem aí todos os sistemas do Pensar Contabilidade, que está disponível de forma gratuita para vocês. Aí uma ação da empresa BSP para que vocês possam ter conteúdos de qualidade. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade.